Vamos agora pra ele, o sabotado, ou mais um sabotado pela White Fox, com a segunda temporada de Sengoku Yoko. Na primeira a gente tinha o nosso querido aqui, o Jinkan e a Tama como protagonista. A segunda temporada a gente passa a ver a história do Seiya, depois de perder suas memórias e ser um inimigo que eles encontraram na primeira temporada, e agora ele vira o nosso protagonista, e agora ele vai tentar entender qual é o lugar dele nesse mundo, quem é amigo, quem é inimigo, o que tá rolando nos eventos desse mundo maluco, com um monte de personagem bacana, mas bacana não posso dizer da mesma coisa da White Fox, né? Porque, cara, o que a White Fox comprometeu essa temporada, a primeira já tava meio triste em alguns momentos, mas essa daqui, puta que pariu, foi um zaralho de problema. Que essa precisava de animação, porque tem muita ação. Muitas coisas aqui são resolvidas com ação. Ou nem ação, tem muitos momentos aqui que precisava de expressão de personagem, precisava de tempo. O Sengoku Yoko, no total das 2 temporadas, teve 3 cursos. Um na primeira, 2 cursos na segunda, precisava de 4 para contar essa história. Então, anime sabotado em todos os sentidos. Mas o roteiro aqui tanca. Tancou? Porque, infelizmente, cara, chegou no momento que eu só desisti. Eu não tava conseguindo. Eu falei, não, tá... Eu tava me sentindo punido pela White Fox em detrimento ao roteiro, cara. Eu falei, sinto muito. Eu pulei fora do barco. De fato, o que o White Fox fez com esse roteiro é um crime. Mas ele sobreviveu. Que bom! Ele sobreviveu. E aqui é muito legal porque troca o protagonista, né, do Jinka pro Senya, e você tem todo o arco, não só dele se descobrir como si só, mas toda uma reflexão filosófica, tanto sobre existência, sobre convivência, sobre paz, sobre futuro, sobre tempo, tipo, passagem do tempo, passagem de bastão, passagem de geração. É muito legal, porque ele em vários momentos ele subverte o shonen de porradinha. Às vezes, tipo, a parte do grande conflito final, que é a grande guerra, é subvertido, tipo, ok, como a gente resolve essa guerra? Não guerreando, não matando? Pensando qual é a causa do problema, pensando a situação e resolvendo, e conversando, entendendo. E nem tudo vai ter as mil maravilhas, nem tudo vai ser o final feliz. Pessoas vão se sacrificar, pessoas às vezes você vai ter que deixar para trás. Às vezes ali o final também é muito legal porque você tem personagens que deixam de ser humanos e daí eles passam a viver muito tempo. E daí você tem a dicotomia do tempo humano com o tempo dos Katawaras, e ele contando pós-história, que foi muito legal, bastante satisfatório. Então, é uma história que, ela, em alguns momentos, ela chega a ser até poética. Inclusive, o speedrun quebra um pouco isso. Tem uma passagem que tem não é samurai, mas é um senhor de terras, um senhor feudal, entre aspas, japonês ali da época, que conta a história dele e tudo mais. É o cara que meio que se fantasia de pássaro, tem toda uma questão ali de voar e tudo mais. E sem dar muito spoiler, o desfecho como se dá aquilo e o legado que aquele personagem tem, tudo que se constrói ali em volta dessa questão de voo, de vento, etc, etc, tem até uma amarração poética. Que mesmo me faltando o entendimento japonês, você percebe ali a amarração de temas, a amarração de palavras, etc, etc. Inclusive, esse foi o arco que eu quase parei. Eu acho que eu parei um pouquinho depois dele. Eu achei super interessante também essa ideia do Shogun, das metáforas. Bacana, eu gostei do texto. Só que, cara, a produção de Sengoku Yoko tava, tipo, me punindo. Eu me sentia cansado de ver o anime. Eu sentia que ele tava arrastando, ele tava fazendo eu gostar menos do que eu deveria, e o diretor tava tentando. Eu via o esforço ali. Mas, sei lá, a produção tinha, ou faltava muita coisa, a ponto de eu falar, cara, ele quer fazer algo que vocês não estão conseguindo trazer.
E isso me tiltava. É diferente, sei lá, de um Bookworm da vida que você fala, ok, essa produção é só negativa. Vamos aceitar isso e seguir em frente. Aqui não, eu sentia que era um problema mais próximo do, sei lá, de Sai no Paladin. Que ele atrapalhava tanto que às vezes você falava, puxa vida, que vontade de sair daqui. Sai até pelo menos na segunda temporada não teve tanto esse problema, mas Sengoku Yoko, ele tornou tudo menos legal, menos palpável, menos aproveitável, porque quando eu via que era um momento catártico, quando eu sentia que agora vai, ele começava a cometer uns erros bobo, ou ele simplesmente tirava a graça do momento. Eu falava, cara, que pena. É que Sengoku Yoko precisa de produção. Ele Sim. é o Battle Shonen. Ele Sim. precisa de produção audiovisual para que as construções de cena dele, para que os momentos dele funcionem na intensidade que ele pede, que o texto pede. Uhum. Não adianta você querer, pô, a cena do desfecho ali do Shogun, tal, uma cena super pesada, mas pô, não tem animação, a direção tá tentando com plano contra plano chapado do jeito que tem, o character design morrendo e só o texto tancando pelo texto, assim, pela situação e pela construção prévia, porque de resto... É difícil. É difícil, cara. E ainda pouco pior, porque o Sengoku Yoko tem um estilo de narrativa de Battle Shonen mais antigo. Uhum. Não é esse estilo tão atual. Ele lembra um pouco os Battle Shonens no início dos anos 2000. Até porque o Mizukami já é um cara velho. Já é um cara que escreve faz tempo. Então ele já tem uma exigência de dinamismo mais diferenciada que os animes atuais, né, em relação ao que se costuma ter de roteiro ou de texto dos Battle Shonens de hoje, né? Já é diferente. É diferente. Você sente que é diferente, você sente que os tropes de piada são diferentes, você sente que as escolhas, os comportamentos de personagens são diferentes. Mas mesmo assim, né, se você consegue passar pelo vale que o Thunder não conseguiu passar, acaba valendo a pena. Acaba valendo a pena. No final, ele, apesar de tudo, ele consegue fechar, ele consegue dar peso para a história, ele consegue dar causa e consequência, ele consegue amarrar as pontas e ele ainda consegue, pós-final, de fazer uma pequena construção do pós-história, do pós-Sengoku Yoko, que inclusive quebrando a quarta parede em um determinado momento. Meio que, bem, isto é Sengoku Yoko. Pra que serviu essa história? Legal. Bastante divertido. Bastante divertido. E, de certa forma, nisso que ele se propõe, nesse momento que ele quebra a quarta parede, conversa com o telespectador sobre o porquê, isto é Sengoku Yoko, quais sentimentos que ele quer passar com Sengoku Yoko, que pelo menos pra mim funcionou. A ideia de fazer um dia um pouco melhor, ter construções legais, te fazer um pouco mais feliz, te dar esperança, etc, etc, etc. Pô, no final do dia, na construção toda, todos os temáticos que ele abordou, eu falei, ok, você sofreu. Com produção, você seria, assim, um dos melhores Battle Shonen já produzidos. Porra. Sim, tem potencial. Sim, tem potencial. Agora, mas, pô, no final entregou. Queria dar um 7. No coração, um 7. Mas a White Fox não deixa. Mas a White Fox não deixa. No meu coração é um 7, mas a White Fox, a nota real seria um 5. Posso manter um 6, Thunder, porque eu quero ser legal? Pode, tá tudo bem. Entre o seu coração e a lógica, olha só. Mas pô, recomendo Sengoku Yoko. E pra quem tava reclamando que os Battle Shonen de hoje estavam tudo tendo final ruim, Sengoku Yoko não teve. Olha só. Porque Sengoku Yoko, eu não sinto que ele necessariamente ele é um Battle Shonen.
Eu diria que ele tá muito mais próximo de um Inuyasha. Tipo, Sim. é mais uma aventura do que porrada pela porrada. É uma jornada. No final, os tropos estão aí. Ah, sim, ele utiliza de tropes de Battle Shonen, com certeza. Mas eu sinto que a estrutura dele é muito mais pro Inuyasha da vida, sabe? É um anime muito mais aventura do que porrada. Tem muita porrada, mas o objetivo dele é muito mais pela aventura. Principalmente pela condução da narrativa dele. Eu vejo que, tipo, tem muito mais uma jornada. É muito mais, tem um objetivo a ser alcançado por essa jornada, assim como o Inuyasha fez. Os Battle Shonen não é muito sobre isso. A jornada, ela existe, mas não é sobre a jornada, né? É sobre o objetivo final. Sim, de fato. É que, querendo ou não, anime de aventura também eu acho que não coloca completamente, porque por causa dos tropes, por causa dos arquétipos de personagem, por causa dos estereótipos que ele coloca. Sim. Mas a comparação com o Inuyasha é bem válida. A comparação, inclusive, muito arquétipo que você vê em Inuyasha, você vê aqui. Sim. É mais ou menos da época também que ele escreveu, né? O Mizukami. Eu não sei de quando é o material original. Mas deixa eu pegar aqui por cima. O mangá 2007, o Inuyasha é um pouco mais velho. Mas ainda tem essa carga dos anos 2000, dos anos 90. O Mizukami é velho também, né? Velho não, é uma pessoa antiga e experiência. Porque quando eu chamo alguém de velho, tipo, sei lá, minhas costas doem, mas enfim. Bem, o Mizukami é da década de... É um cara dos anos 80. Exato. Não posso chamar de velho, não, porque eu tô quase lá. Tá na flor da idade. Oh, meu Deus.